Seja de novo bem-vindo ao Show de Notícias. As certidões de óbito vão passar para a internet. A partir de setembro, os médicos passam a registar os óbitos numa plataforma na internet, substituindo assim o papel. O novo sistema permite um acompanhamento rápido e permanente das mortes e das suas causas, substituindo o sistema atual de certificação de óbitos em Portugal, que é muito antigo, com mais de um século de existência e que não permite analisar de forma precisa as mortes. Este sistema inovador foi votado na Assembleia da República. O Museu Nacional de Imprensa tem tido nessa altura uma parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Está a desafiar a veia humorística dos jovens universitários dos países lusófonos através do cartoon. Desde 2011 que o Museu Nacional de Imprensa e a Sociedade Brasileira Intercom organizam um concurso que desafia o humor e a criatividade dos estudantes do ensino superior de todos os países que falam a língua de Camões. A iniciativa tem o nome de Concurso Luso-Brasileiro de Cartoon Universitário e este ano as obras podem ser submetidas até ao final do mês de abril. Esta segunda edição visa dar continuidade à experiência que tivemos no ano passado, no sentido de estimular os jovens à produção de humor artístico, digamos assim. Porquê? Porque detectamos que as escolas, em geral, as escolas superiores, as faculdades de belas artes, não contemplam esse setor, não é? E há muitos valores que eventualmente se perdem, porque não tiveram a oportunidade de desenvolvê-los. A organização acredita que há uma forte inclinação para o humor dentro do ambiente universitário e este concurso tem por objetivo chamar para fora das suas tocas as criações mais tímidas. E a cidade do Porto, proclamada capital do cartoon, é a rampa de lançamento ideal para estes novos talentos. O concurso serve exatamente para estimular a participação. Foi com este espírito que o Museu Nacional da Imprensa fez a proposta à Associação Brasileira, à Intercom, que logo aderiu à ideia e, portanto, conjuntamente estamos a desenvolver uma experiência extraordinária já no ano passado, porque tardiamente começámos a iniciativa e tivemos uma participação aceitável para o primeiro ano e, portanto, esperamos que isto vá crescendo. A língua do cartoon não precisa de palavras. As imagens contam toda a história e a comunicação entre autor e público é quase imediata e não sofre qualquer ruído. É, em muitos aspectos, uma arte privilegiada. O que nós gostaríamos é que todas as universidades, todos os países onde a língua portuguesa constitui o elo de ligação, efetivamente pudessem participar neste concurso, porque isso significava que estaríamos efetivamente a tocar naquele objetivo central desta iniciativa, que é de facto estimular os jovens do espaço da lusofonia para a comunicação através do humor artístico. A organização decidiu que a plataforma do futuro, cada vez mais presente, a internet, é o melhor meio para que estas obras viajem à velocidade de um clique. E é a essa velocidade que os autores devem viajar um pouco por todo o mundo, imediatamente. Foi por isso que nós fizemos esta aposta. Nós pensámos, continuar, dada a experiência do Porto Cartoon, continuar apenas a dizer que as pessoas têm que mandar papel, têm que mandar eventualmente esculturas. Sabemos que isso também não é fácil. Em termos de países, os custos do envio são relativamente elevados. O risco de se perder e se deteriorar alguma das peças também é grande. E então orientámos logo de início este concurso exatamente para o espaço virtual. Portanto, é através da internet que todos os jovens universitários podem concorrer. Cartoon, caricatura, banda desenhada, tudo vale, desde que haja humor. E de preferência com qualidade, inteligência e, claro, irreverência. O desafio está lançado. Um concurso virado para os estudantes do ensino universitário de Portugal e de países que se expressem em português. Luís Humberto, muito obrigado por estar no Show de Notícias. É um prazer muito grande estar aqui. Esta é uma iniciativa que visa unir os laços dos países lusófonos. Sim, através do humor. Eu acho que o humor pode ser efetivamente uma arma ou um espaço, digamos que muito aberto, para exatamente juntar aquilo que tem sido, propagado como necessário para intensificar cada vez mais os laços à volta da língua portuguesa. E o humor tem sido um pouco esquecido. Quando o humor é, de facto,
aquilo que de mais generalista, digamos assim, pode ser, e de mais coeso também pode fazer com que, efetivamente, as pessoas se juntem à volta enfim, desta arte e deste fator. E, nesse sentido, lançámos o concurso, e o concurso teve logo a adesão dos brasileiros. É evidente que a comunidade brasileira é extraordinária na área não só da comunicação, como também na área do humor. E daí que tenha havido uma grande aceitação, e a nossa ideia é não ficar só por Portugal e Brasil, como é óbvio. Já lançámos, portanto, em Angola, em Moçambique e nos outros países, Cabo Verde, etc. E esperamos que, efetivamente, este ano passado não houve uma participação, creio eu, fora de Portugal e Brasil, e este ano esperemos que, efetivamente, haja mais, porque... Até porque é só a segunda edição, portanto, estão em pleno crescimento. É a linguagem universal. E, portanto, que pode, efetivamente, juntar muita gente, com crise, sem crise. Eu acho que o pior nas crises é haver crise do humor. Ora, isto é um bom mote, não é? Exatamente. Para o falta também, ou este humor de que o Luís Humberto fala, falta também na imprensa? Falta. E na imprensa, não tanto a imprensa brasileira, na imprensa, por exemplo, africana, há muito pouco. Há poucos caricaturistas, poucos cartunistas, muito poucos mesmo. Isto tem a ver, por vezes, com os regimes que estão a vigorar nesses países? Poderá ter a ver com isso? Poderá ter a ver, mas é curioso que nos regimes mais ditatoriais, digamos assim, que não é o caso, obviamente que tem havido uma transformação muito grande nos países africanos, mas nos países ditatoriais há, aliás, uma expressão muito forte do cartoon e do humor. Nós temos tido muitos artistas que têm concorrido ao Porto Cartoon, por exemplo, e são grande parte deles do Irão, do Afeganistão. Portanto, dos países onde às vezes se sente que há um peso sentem mais as amarras, não é? Sobre amarras fortíssimas, é onde as pessoas mais têm vontade de expandir e, portanto, mandam os trabalhos, porque muitas vezes até nem os podem publicar no seu próprio país. Exatamente. Aqui, com a África, eu acho que ainda não houve capacidade para dar o salto, porque, no fundo, o humor não é contar uma história. Não é ter uma história bonita ou engraçada para contar. É preciso saber contar com oportunidade, pegar na atualidade e depois ter capacidade para desenhar, não é? É preciso, é uma arte, o humor é uma arte. E engenho para as metáforas também, para as metáforas, não é? Claro, e para saber, de facto, para jogar com os contrastes, para, no fundo, ridicularizar, se quiser, mas satirizar, não é? E para isso é preciso encontrar o tónus, é preciso encontrar o foco. Essa é uma das características do cartunista. Mas julgo que em Portugal, na imprensa generalizada dos jornais, revistas, estamos muito bem a esse nível. Sim, quase todos os jornais têm cartoons. São poucos aqueles que dispensam exatamente esse setor. E esse momento, exatamente, esse setor. É um setor importante em termos de opinião, não é? Porque é a capacidade de concentrar numa imagem, muitas vezes sem palavras, concentrar aquilo que é o sentido mais agudo do problema, não é? É essa a capacidade. É quase como um flash, uma fotografia satírica. É, exatamente. É pegar, mas ir ao centro, ir ao nervo, não é? Quer dizer, não se apanha o panorama, não é uma fotografia panorâmica. É uma fotografia que vai ao detalhe. Mas o detalhe tem uma força extraordinária porque ele é marcador, efetivamente, da crítica, da análise que se quer fazer. Para além deste cartoon universitário e do Porto Cartoon, a que toda a cidade do Porto e de resto todo o país, se não o mundo, já está habituado por parte do Museu da Imprensa, o que é que mais podemos visitar? O que é que mais o museu tem feito? Aliás, nós tivemos o museu aqui representado, não vai há muito tempo, com as cartas de amor. De amor? Sim. Bom, esse é um dos concursos que nós promovemos. O museu tem uma particularidade, que é, do ponto de vista da sua estratégia cultural, ele procura trabalhar com a imprensa em termos de maquinaria, em termos de património, que é um dos melhores patrimónios a nível mundial que nós temos. De facto, o país, com o atraso tecnológico até os anos 80, conseguiu preservar todo um conjunto de equipamentos extraordinário, que noutros países já tinha sido... É importante transmitir isso aos portugueses. E então conseguimos e criámos um museu vivo, não é? Foi o primeiro museu vivo de Portugal. As pessoas podiam lá ir ao museu e imprimir coisas, e ainda podem, como é óbvio, não é? Trabalham, podem pegar nas letras, imprimir, deitar tinta e levar uma recordação, como acontece, aliás, com os textos de humor. Era exatamente isso que acontecia ainda na semana passada. As pessoas podiam escolher um poema
e fosse de Fernando Pessoa, fosse de Florela Espanca, de Camões, de Bocage, enfim, e de Eugênio de Andrade, estava mesmo a ser o poeta do humor e do Porto. Podiam imprimir e levar. Isso é uma particularidade do museu. Mas para além disso temos a maior coleção do mundo de miniaturas tipográficas. Não há ninguém que tenha uma coleção como nós temos, com 150 peças. E temos depois a área do humor, o espaço do humor com a galeria do humor, do Porto Cartoon, em permanência, com essa particularidade, é que nunca fecha. 365 dias. Este ano, como é bissexto, 366, o museu está sempre aberto. Importante. Isso é importante. E nós, portanto, temos aberto o museu no dia de Natal, no dia de Ano Novo, porque pensamos que as pessoas, sobretudo no espaço urbano, que é do Porto, uma grande metrópole, digamos assim, tem que haver sempre espaço para o prazer, digamos assim, das pessoas. E nós defendemos o prazer da cultura. Portanto, é a nossa aposta. E o acesso à cultura não poderá ter dias específicos. Não poderá estar fechado quando as pessoas... Não deve estar fechado quando as pessoas precisam mais desse Que ele esteja aberto. Seria um nessa... museu diferente se estivesse em Lisboa? Bem, depende. Se fosse a Associação Museu da Imprensa a desenvolvê-lo, talvez não fosse diferente. Mas porque isso corresponde a uma estratégia do próprio museu, da associação que o desenvolve. De qualquer maneira, é curioso, porque uma vez em Lisboa fizemos uma exposição antes de inaugurar o museu aqui no Porto, e tínhamos lá uma grande exposição no Terreiro do Paço. E o Presidente da Câmara da altura disse: bom, então o que é isto? As máquinas são bonitas e tal. Isto é do museu, sim, é do Museu da Imprensa, Museu Nacional da Imprensa. E onde é que vai ficar aqui em Lisboa? Isto não é em Lisboa, no Porto. Como Museu Nacional, a ideia de que o que é nacional tem que ficar exatamente em Lisboa. E o museu tem uma estratégia muito grande, muito forte, que tem a ver com aquilo que é o seu espaço e aquilo que é a concepção de espaço cultural. E a nossa concepção de espaço cultural ultrapassa as paredes do museu. E por isso nós estamos sempre a fazer, temos neste momento exposições em vários sítios. E é estas atividades fora de portas que não deixam ninguém de fora, não é, Luís Humberto? Agradeço-lhe imenso a presença aqui no Show de Notícias para nos falar do Museu Nacional da Imprensa e também de tudo o que está à volta, um museu de portas abertas. E é uma excelente proposta, sem dúvida. Exatamente. Avançamos neste Show de Notícias com a síntese das notícias nacionais. O primeiro-ministro Passos Coelho garantiu esta manhã que o país não precisa de mais medidas de austeridade, mas que não pode abrandar. Num dia em que são lançados também pelo Governo programas de apoio às empresas, com um financiamento de 190 milhões de euros, as empresas vão contar com mais apoios na participação em eventos internacionais, incentivos para o aumento da produção nacional e para o empreendedorismo qualificado ou de base local. O Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores possui mais de 14 milhões de euros em cauções de eletricidade, água e gás natural. A devolução ainda é possível até ao final de 2013. O fundo, criado em 2008, tem como objetivo apoiar a realização de projetos relativos à promoção dos direitos e interesses dos consumidores e contabiliza até ao momento um total de 19 milhões de euros. Uma pequena parte destas verbas vai agora começar a ser aplicada na defesa do consumidor, com a abertura de um concurso de €500 mil destinado a financiar projetos ligados à arbitragem de conflitos de consumo e à informação e educação ao consumidor. Os utentes das carreiras fluviais do Tejo, nomeadamente os que vivem na margem sul e trabalham em Lisboa, vão ter menos opções de transporte já a partir de hoje. Os novos horários e a supressão de carreiras nas ligações fluviais entre a margem sul e Lisboa foram aplicados esta manhã. A Transtejo acabou com 53 carreiras e a Soflusa supriu outras 22. No total, são 150 as ligações que deixam de se realizar. Com estas alterações, a empresa estima poupar €1 milhão por ano. Nos dias úteis, os utentes ficam sem o total de 10 ligações e ao fim de semana são 22 os percursos afetados. As reduções das viagens, consideradas pelos trabalhadores um erro que não defende o serviço público, leva ao descontentamento dos mesmos, que já agendaram vários plenários. Os colaboradores da Soflusa agendaram o encontro para hoje, pelo que o serviço deverá parar entre as 13h25 e as 14h20, no sentido Barreiro-Terreiro do Paço, e entre as 13h25 e as 16h50, no sentido inverso. Quanto aos trabalhadores da Transtejo, vão debater o assunto na quarta-feira, o que também motivará a paragem das ligações à tarde. Enquanto isso, deixam um aviso
de possíveis greves para contestar esta decisão. O inverno pouco chuvoso continua a pôr em causa as plantações dos agricultores do nosso país. Estes trabalhadores tentam a todo custo salvar os seus produtos, mas com esta seca a continuar nesta atividade torna-se agora cada vez mais difícil. O tempo chuvoso continua a não querer aparecer e os agricultores veem a sua situação cada vez mais complicada. As plantações estão em risco e estima-se mesmo que cerca de 75% do território português esteja a sofrer com esta seca. Em média, no Entre Douro e Minho, nós vamos ter uma perda de produção previsível entre os 50% a 60%. Os custos de produção estão cada vez mais elevados. Fazendo as contas ao dinheiro gasto em eletricidade, combustível e adubos, os agricultores não conseguem fazer os tão polémicos seguros de colheitas. Estes seguros seriam apenas mais uma conta no final do mês que não conseguiriam suportar. Esta medida deveria ser prevista a nível nacional e governamental. Deveríamos estar com seguros de colheitas promovidos pelo Ministério da Agricultura, porque desta forma conseguiríamos negociar com uma seguradora preços muito vantajosos. Os agricultores esperam ainda o pagamento de algumas ajudas e pedem o adiantamento do pagamento dos 20% da ajuda da RPU de 2011, que estava apenas prevista para o final de junho. Pagamentos que poderiam ajudar os agricultores em dificuldade. Se os agricultores conseguissem obter da parte do Ministério o pagamento de algumas ajudas previstas para este ano, mas esse pagamento imediato iria ser um balãozinho de oxigênio para os nossos agricultores, ajudando a minimizar esta situação de acréscimo de custo nos fatores de produção. O setor da pecuária é o que tem sentido mais dificuldades com esta seca. A situação até já motivou vários agricultores a comprar alimentação no estrangeiro para poderem alimentar os seus animais. Jorge Oliveira é um dos agricultores que teve de recorrer ao estrangeiro e o produto que comprou não chega para alimentar os seus animais nem até ao final desta semana. Já desde o princípio do ano que já comecei a adquirir fenos e palhas para complementar os animais que não têm pastagem neste momento para eles se alimentarem. Se entretanto vier chuva, alguma da sua produção poderá ser salva ainda? Sim, ainda podemos ter 60% daquilo que poderíamos ter, mas vai haver sempre prejuízo. Com o avançar do tempo, são cada vez mais os agricultores que não aguentam as dificuldades e que, consequentemente, abandonam a atividade agrícola. Olha, infelizmente, temos tido vários jovens agricultores que têm abandonado, mas temos tido também agricultores na faixa etária dos 55 anos aos 60 anos que estão a deixar de ser agricultores. Agricultor há 34 anos, Moreira da Silva abandonou a atividade do leite por não aguentar as dificuldades. Abandonei a atividade do leite porque já há 5 anos atrás era difícil estar a produzir leite, essencialmente visando o lucro que todas as atividades económicas têm direito a ter. Nesse sentido, os mais eficientes são os que abandonam em primeiro lugar a atividade. Fazendo contas, há 5 anos atrás, verificava que a rentabilidade já era nula e, nesse sentido, alterei a minha atividade. Os agricultores esperam agora que o Ministério os ajude e que o tempo melhore, para que pelo menos parte da sua produção possa ser salva. E para quem teme pela falta de água, fica a garantia de que, apesar desta seca, os índices das albufeiras são praticamente iguais aos dos anos anteriores. A 32ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto arrancou na sexta-feira, passada no Teatro Rivoli, e contou com a presença dos diretores do Fantasporto e do secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas. O festival prestou ainda homenagem ao cineasta russo Karen Shakhnazarov. Começou oficialmente mais uma edição do Festival do Cinema Fantasporto, com destaque para a presença do secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas. Nesta 32ª edição, a película Shame foi escolhida para o arranque de mais uma sessão de competições. À RTV, a diretora do Fantasporto, Beatriz Pacheco Pereira, garantiu que muitas são as ofertas que o festival tem este ano e que, apesar dos cortes orçamentais que se têm sentido, nomeadamente na cultura, o Fantas continua a querer inovar e insurgir-se contra a crise. Nós temos 400 filmes, 406 para ser exata, portanto não se pode dizer que
o festival seja pequeno, nem que esteja diminuído, nem nada. Portanto, nós temos um festival de altíssima qualidade que está a ser reconhecido novamente como um dos festivais de topo do mundo de cinema e que, por isso, está a ser reconhecido pelas revistas internacionais. Temos de ter uma ótima imprensa estrangeira e pronto, e espero que as pessoas venham cá, que se divirtam um bocado, não só com o que se passa dentro da sala de cinema, mas também cá fora, nos corredores. O secretário de Estado falou aos jornalistas num discurso marcado pelo enaltecimento do festival, que, apesar da situação económica que o país atravessa, continua a marcar presença e é um festival de culto e com largas tradições na cidade do Porto. Continuar a contar com o apoio, obviamente, como este ano, aliás, também conta com o apoio. Agora é preciso procurar outras soluções, provavelmente. Na nossa vida procuramos sempre soluções à medida das dificuldades. E à medida que as dificuldades vão surgindo, temos de procurar novos caminhos. Há portas que se abrem também. Não há só portas que se fecham, há portas que se abrem. E é preciso procurá-las. E por certo que elas estão aí. Aliás, como sabem também os próprios organizadores do Fantas, não é? E o Mário Dorminski, que está aqui, sabe perfeitamente que ao longo da história do Fantas houve portas que se fecharam e houve outras que se abriram. E na nossa vida isso acontece permanentemente. Ainda em conversa, Francisco José Viegas abordou as leis do cinema, que estão previstas serem implantadas no segundo semestre deste ano e que têm por objetivo dar um apoio estruturado às novas produções cinematográficas nacionais. A lei do cinema ou a lei do audiovisual, do cinema e do audiovisual, é importante referir as duas coisas, está em consulta e, portanto, estamos neste momento a receber propostas e sugestões de alteração que vêm tanto dos realizadores, como dos produtores, como das próprias televisões, com quem temos negociado. A diferença é que esta não é uma lei de cinema para curto prazo, ou seja, não é uma lei de cinema para constituir, imagino, um fundo de apoios ao cinema. É uma lei que visa uma política geral do cinema, que vem desde a escola. Ou seja, o que nós queremos é, desde a escola, incluir um programa de literacia para o cinema. Mário Dorminski, diretor do festival, salientou que o Fantas é apreciado em todo o mundo e considerado um dos mais importantes a nível do cinema mundial. Nós, logicamente, trabalhamos com o mundo inteiro a nível de cinema e, por isso, as propostas chegam-nos. Só para vos dar uma ideia muito simples e que pode parecer um pouco inacreditável, mas pronto, tivemos 400 propostas à volta disso, de longas-metragens e cerca de 2.500 de curtas-metragens. O que demonstra que o Fantasporto é conhecido, demonstra que o Fantasporto tem, de facto, impacto internacional e isso, aliás, vem sendo provado aos poucos e poucos. Aliás, acho que está em distribuição o maior guia mundial de cinema que considera este ano destaca o Fantasporto, juntamente com mais 2 festivais, como dos mais importantes do mundo. Até ao dia 4 de março, o público poderá encontrar no Teatro Rivoli vários filmes das mais diversas categorias e ainda visitar a exposição de hologramas, que é uma combinação de arte fantástica e tecnologia de ponta. A terminar este festival, é importante não esquecer o tradicional baile dos vampiros, que para além das máscaras e dos coquetéis, este ano conta ainda com a atuação da banda Zen. Ontem, Los Angeles recebeu a edição número 84 dos Oscars da Academia. Por 24 vezes foi ouvida a frase "E o Oscar vai para..." E este ano, 2 filmes estão entre os mais premiados. O Artista e a Invenção de Hugo foram ainda premiados com a estatueta dourada 2 grandes do cinema. Meryl Streep, que venceu o Oscar para melhor atriz com a interpretação em A Dama de Ferro, e Christopher Plummer, que venceu o Oscar para melhor ator secundário pelo filme E Assim é o Amor. E, portanto, nada melhor do que vermos um dos filmes que marcou este ano 2011. É evidente que os prémios são relativos ao ano 2011. O Artista, a preto e branco, num tema muito original, numa realização estrondosa e também interpretações muito boas. Jean Dujardin venceu na categoria para melhor ator. Vamos, portanto, ver um pequeno excerto deste filme a preto e branco, mudo e francês, O Artista.
E depois destas estrelas todas, seguimos com o tempo para amanhã, terça-feira. As temperaturas máximas vão sofrer uma leve baixa. Segundo o Instituto de Meteorologia, o céu deve apresentar-se pouco nublado. Quanto às temperaturas, 15 graus de máxima para o Porto, 18 para Lisboa e 19 graus de máxima para Faro. O Show de Notícias está de regresso amanhã. Contamos consigo. Até amanhã. Até lá.